Olá a todos, o meu nome é Cláudia Marinho, sejam muito bem-vindos. Este é um podcast que fala de recomeços, que dá voz a mulheres incríveis que contam a sua história e o seu propósito de vida, para que tu te possas inspirar e seguir o caminho que desejas. Hoje vamos falar de naturopatia. Tenho comigo a Ashlene Fernandes, tem 29 anos, é facilitadora no caminho da consciência, do autoconhecimento e da saúde. Encontrou o seu propósito na naturopatia e, através das consultas, promove uma alimentação consciente, autocuidado e análise de cada pessoa como ser único que é. Bem-vinda, Ashlene. Obrigada pela tua presença, por esta oportunidade de também partilhares um pouco a tua história, o teu conhecimento. Então, conta-me, o que é a naturopatia? Fala-me um pouco sobre o que é. Ok, olha, em primeiro lugar também obrigada eu pelo convite, Cláudia, e por estar aqui. Ora bem, o que é a naturopatia? Falar assim um pouquinho por alto, não é? Que a naturopatia é uma terapêutica, é um cuidado de saúde primário que atua não só no tratamento das doenças, mas também e muito foco na prevenção. Não é? Portanto, nós através da naturopatia recorremos a métodos naturais para realmente ajudar o nosso corpo a se autocurar, a se autorregular, a se reequilibrar, não é? Portanto, trabalha não só na doença, não é? Quando ela já está instalada, mas também é muito um processo preventivo, educativo e também empoderador do ser humano, não é? Porque implica muito nós darmos as ferramentas ao corpo, não é? E depois também à própria pessoa, para que a própria pessoa faça o seu. É muito também trazer a responsabilidade para a pessoa, não é? Porque é ela que tem que ter esta atitude proativa, não é? Na sua saúde e realmente ter depois esta vontade, não é? De colocar em prática aquilo que for necessário para realmente melhorar o estado da sua saúde, não é? E conta, como é que tu chegaste à naturopatia? Como é que ela se tornou no teu instrumento, no teu propósito de vida? Como é que chegaste a este caminho? Sim, olha, eu sinto que foi um pouquinho a naturopatia que me encontrou a mim, porque assim, eu sou licenciada em farmácia, sou licenciada em farmácia e eu no curso que tive, não é? No curso que tirei, tive algumas aulas de fitoterapia e de homeopatia, não é? Que são ferramentas usadas pela naturopatia. Só que naquela altura não me chamou a atenção, portanto não fez o clique. Entretanto, eu terminei o curso, fiz o estágio e durante o atendimento ao público eu comecei-me a questionar. Porque pronto, aconteceu algumas situações, mas uma delas foi uma senhora que chegou à farmácia, não é? Uma senhora já com a sua idade, chegou à farmácia com uma saca de medicamentos para nós explicarmos como é que ela tinha que tomar, não é? Porque ela já não sabia como tomar e estava a tomar o que era à noite de manhã, o que era de manhã estava a tomar à noite, e aquilo começou realmente a mexer muito comigo, causou-me muito desconforto, não é? Então eu comecei-me a questionar sobre que outras soluções, não é? É que poderiam ser dadas às pessoas para que elas não dependessem de medicamentos e ao mesmo tempo pudessem usufruir também de saúde, não é? Entretanto, o meu pai também não encontrava soluções para o problema de saúde dele, portanto, através da medicina convencional, e foi quando ele entrou neste mundo das medicinas naturais e foi realmente aí o meu primeiro contacto. E pronto, também por ver os resultados nele, surgiu o interesse em mim, não é? Uhum. E então eu inscrevi-me no curso de naturopatia e posso dizer que foi assim fiquei logo fascinada e foi um amor à primeira vista, sabes? Porque tudo aquilo para mim fazia sentido e eu sentia que realmente estava mais alinhado com o nosso ser e que realmente
aquilo, não sei, todas as minhas células diziam, olha, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E realmente toda esta forma, não é, de ver a saúde, não é, de forma mais holística e de ver o ser humano como um todo, para mim fez-me sentido. E realmente, lá está, a naturopatia abriu-me para esta nova consciência, não é, de olhar para a saúde e de olhar para o ser humano como um todo. É curioso, há bocadinho falaste que todas as células do teu corpo sentias, e curiosamente com outras mulheres que já falei neste podcast, todas elas falam isso mesmo, que há uma vibração, há um sentir e que faz mesmo sentido seguir o caminho que quando o teu corpo vibra nesse estado, que é esse o caminho. Explica-me, há bocadinho falaste que está alinhada com o nosso ser, a naturopatia, de que forma é que consegues explicar que está alinhada com o nosso ser, com quem nós somos? Consegues explicar? Sim, é assim, eu sinto que há um maior respeito, não é? E um maior cuidado por esta totalidade do ser, não é? E realmente tudo no nosso corpo está interligado, não é? Nada é isolado. E realmente quando há um órgão afetado, nós não podemos olhar só para esse órgão, não é? Nós temos que ver todo o corpo humano, não é? E realmente procurar a causa dos desequilíbrios, não é? E não querer tratar só o sintoma, não é? Que a naturopatia também trabalha muito nisso, muito na causa e não apenas no sintoma. Então é nesse sentido, não é? E depois lá está, é através de métodos naturais, nós darmos ao corpo as ferramentas para que ele faça o trabalho que ele sabe fazer, não é? Porque o nosso corpo tem realmente uma inteligência infinita, capaz de se curar, capaz de se autorregular. Nós só precisamos de realmente ajudar ele a fazer esse trabalho. E achas que, portanto, a forma como utilizas a naturopatia e como os tratamentos são feitos, o nosso corpo já reconhece porque está de acordo também com o que a natureza nos dá, há aqui uma sintonia e... Sim, claro que sim, sim. Sim, assim, nós fazemos parte da natureza, não é? E, portanto, são coisas, não é, que o nosso corpo, são métodos naturais que o nosso corpo reconhece porque fazem parte da própria natureza, não é? E nós fazemos parte também dela. Exato, ou seja, é quase como se fosse a mesma energia, um equilibrar, Exatamente, a não mesma é? energia, sim, sim, sim. Tu também passaste por um processo de cura, nós falámos isso anteriormente. Queres partilhar um pouco como é que foi? Porque depois a naturopatia também te ajudou neste bloqueio que tinhas, foi todo um processo, não é? Que ainda durou há alguns anos. Queres partilhar um pouco dessa tua história? Sim, olha, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa que realmente nunca tive grandes cuidados, também nunca tive grandes problemas de saúde. Eu comia um pouquinho de tudo, né? Quem lidou comigo de perto sabe que isto é verdade, e principalmente doces, eu era muito de bolachas e pronto. E realmente, depois, quando entrei para o curso de naturopatia, eu comecei a mudar a minha alimentação, não é? Pronto, a aplicar em mim aquilo que eu ia aprendendo. Depois, nós no curso fomos aprendendo várias técnicas que no fundo mexeram, pronto, técnicas que mexiam também no emocional da pessoa, não é? E fomos aplicando em nós mesmos. E realmente algo em mim começou a mexer. Que estavam, tinha muitas emoções bloqueadas, coisas em mim que, coisas que eu no fundo ao longo dos anos fui varrendo para debaixo do tapete, não é? Fui colocando areia para tapar buracos. Sim. E realmente chegou uma altura em que me foi dada essa oportunidade de eu olhar para essas coisas que eu até ali não queria olhar. E pronto, apesar de todos os medos e de todas as resistências, foi realmente o que eu fiz, porque eu naquela altura, apesar de estar a ter uma boa alimentação, eu não estava a usufruir totalmente de saúde, não é? E foi uma altura em que eu realmente, com todas estas técnicas, não é? E com estas coisas que começaram a mexer dentro de mim, eu comecei a desenvolver sinais e sintomas de doença. Ou seja, eu estive 3 anos sem menstruar, tive também uma crise de acne severa aqui na zona do maxilar e do pescoço.
E realmente, por eu já estar no curso, não é? E também porque, pronto, já tinha uma alimentação que era uma boa alimentação. Também tinha feito alguma suplementação, e mesmo assim não estava a resolver, não é? Então eu sabia que a minha cura iria ter mesmo que passar por eu mexer nessas emoções, nessas dores, né? Que eu na altura não queria mexer, porque claro, ia estar a tocar nos pontos, né? Claro. Dolorosos. É mais fácil pôr debaixo do tapete. Exatamente, era mais fácil eu continuar a deixar ali sem mexer, não é? Mas se aquela oportunidade me estava a ser dada, não é? Se calhar eu tinha que aproveitar. Naquela altura eu não tinha consciência disto, mas também foi um chamado que eu tive para realmente tratar daquilo, e depois mais tarde poder começar uma nova fase, não é? E no fundo, naquela altura, lá está, além da boa alimentação, eu cuidei do intestino, trabalhei também muito a parte energética, portanto fiz reiki e fiz muitas outras terapias. Eu nessa altura, apesar de estar na área, eu fui mesmo a vários profissionais para cuidar de mim, não é? E realmente para me curar. E depois só mais tarde é que eu também percebi que também ia ter que trabalhar o meu processo mental e o próprio processo espiritual, não é? Porque naquela altura também estava muito desconectada e muito afastada da minha essência, e mesmo a questão da espiritualidade eu relacionava muito com espíritos, portanto tinha medo, e também foi assim toda uma desconstrução, não é? E por isso lá está, é que eu hoje em dia vejo a saúde, não é? Como um mix das áreas física, mental, emocional e espiritual, não é? E para realmente estarmos em saúde, nós temos que dar amor e carinho a todas elas. E esse processo, ao fim e ao cabo, também te ajudou a compreender tudo de uma forma diferente, não é? E teres consciência na pele, digamos assim, de como é que é, o que é que está tudo, e como é que, portanto, embora tenhas tido a alimentação saudável, não era suficiente. Tinhas que também tratar da parte emocional, a parte mental. É tudo um conjunto, não é? Como ser. Isto ainda durou algum tempo, não é? Mas tu houve um momento que tu disseste chega. Ou seja, começaste a tomar conta de ti, como estavas a dizer, a olhar mais para dentro, a recorreres à ajuda. Recordas-te o momento em que tu tomaste aquela decisão e puseste um ponto final? Queres partilhar? Sim. Olha, portanto, isto foi mais ou menos 3 anos, portanto, toda esta questão em que eu estava realmente numa energia super negativa, super pessimista, em que eu já não aguentava mais. E na passagem de ano de 2019, eu disse para mim mesma: olha, esta situação tem de acabar, tem de acabar, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, porque eu sentia que eu não estava a viver, sabes? Eu estava a sobreviver. E é engraçado, porque as minhas preces foram ouvidas. Logo no início de 2020, começaram a surgir oportunidades que eu agarrei, não é? Porque as oportunidades surgem e nós é que temos que ter essa capacidade, não é? De as agarrar. Exatamente. Eu agarrei nessas oportunidades e, portanto, depois também apareceram pessoas, não é? Que me ajudaram realmente a ver e a estar, não é? De outra forma, não é? Abrir uma consciência para uma nova forma de estar e de ver a vida. E portanto 2020 foi um ano em que eu comecei a investir muito no meu desenvolvimento pessoal, não é? Muito em mim. Foi um ano muito virado para dentro, o foco muito virado para mim, porque até então o meu foco era muito virado para o exterior. E portanto a primeira formação que eu fiz chamava-se Academia de Descoberta Pessoal, com a maravilhosa Sofia da Assunção. Era um grupo só de mulheres também, em que nós começámos ali a descascar algumas camadas, não é? Eu comecei a descascar algumas camadas, a ter outro conhecimento. Através da Sofia, eu conheci a Inês Gaia, não é? Que na altura a Inês trabalhava muito com a cura do feminino, hoje em dia também trabalha com o masculino, mas naquela altura era muito a cura do feminino. E a Inês também é uma pessoa que nos traz muito ao corpo, não é? Muito à terra, muito ao nosso coração, à nossa alma, à nossa essência, não é? E depois, através
através de umas pessoas fui conhecendo outras e fui fazendo todo este trabalho em mim, não é? E pronto, foi assim que eu disse chega, porque naquela altura eu também estava numa fase em que eu não conseguia dar consultas, né? Não conseguia avançar com a minha vida e tudo aquilo estava mesmo a deixar-me doente, no fundo, sabes? Não só bloqueios que eu já tinha anteriormente e coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito tímida, daí também não me imaginar dar consultas, não é? Porque eu tinha muito medo, muita vergonha de me expor. E como eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu sempre vivi as coisas muito, muito para mim, não é? Muito internamente. E pronto, foi necessário isto que aconteceu, não é? Eu sinto que toda a sintomatologia, tudo o que eu tive, foi realmente para me dar essa oportunidade de eu curar. Porque se eu continuasse por aquele caminho, se eu não tivesse realmente mexido naquilo que tinha que ser mexido e curado, eu possivelmente ia desenvolver mesmo uma doença. Não é? E ninguém conscientemente quer ficar doente, não é? E pronto, hoje em dia vejo isso como um grande despertar. E que hoje em dia me ajuda também a estar na vida de uma outra forma, não é? E mesmo a lidar com as pessoas de outra forma. Portanto, hoje em dia sinto como uma oportunidade, naquela altura não, naquela altura foi um grande desafio. Mas pronto, também é tudo um processo que ainda estou nele, não é? Mas pronto, o desenvolvimento em nós também é até ao fim da nossa vida, não é? Exatamente. A cura é constante, eu acho Exatamente. que isso não se põe um ponto final, a cura é constante. Não. Porque a vida tem os desafios que tem e acho que sempre que há um passo, há sempre algo que surge que nós temos que curar, ou trabalhar, ou melhorar, e é isso mesmo. Eu queria que me falasses um pouco da importância de estarmos atentos ao nosso corpo e tu própria mencionaste isso agora, de termos consciência do nosso corpo e aos sintomas que ele dá. E de que forma é que nós podemos fazer isso? Há algum conselho que possas dar? Porque às vezes nós temos um sintoma ou um alerta, mas lá está, não ligamos. O que é que achas que as pessoas podem fazer em relação a isso e como é que elas podem conhecer o seu corpo? Claro, é assim, sinais e sintomas, no fundo, é o que eu digo, não é? Sempre, sinais e sintomas são mensageiros, não é? São alertas que o nosso corpo nos dá para realmente nos avisar de que nós estamos em desequilíbrio, não é? Para nos avisar de que algo em nós não está bem. E é uma tentativa do nosso corpo, não é? Nos puxar para o equilíbrio, não é? E nós podemos pensar, por exemplo, nestes sinais e nestes sintomas como a luzinha laranja que se acende no painel do nosso carro, sabes? Não é? Se nós não procurarmos perceber qual é que é o problema que essa luz assinala, não é? Qual é que é a causa, nós vamos inevitavelmente criar um problema maior no nosso carro, não é? E com o nosso corpo é igual, não é? Aliás, com a mãe, natureza é igual, não é? Ela também nos dá sinais quando está em desequilíbrio, não é? E ela é a nossa casa, o nosso corpo também é a nossa casa, não é? É o nosso veículo que nos permite realmente vivenciar e experienciar a vida, não é? E nós temos mesmo que cuidar dele, temos mesmo que estar atentas a estes sinais e perceber o que é que o nosso corpo nos quer dizer através destes sinais, não é? Porque ele comunica a cada momento connosco, não é? Ele realmente dá-nos sempre sinais. E realmente às vezes podemos pensar, será que o meu corpo precisa, será que o meu corpo precisa de água? Então vamos lhe dar de beber. Precisa de descanso? Então vamos lhe dar descanso. Será que ele precisa de movimento? Então vamos mexer o corpo. Será que ele precisa de boa comida? Então vamos lhe dar boa comida, não é? Ou então será que ele precisa de amor? Então vamos lhe dar amor, não é? Porque realmente, se nós quisermos simplesmente ignorar estes sinais, estes sintomas, não é? Muitas vezes procuramos, lá está, soluções rápidas para lidar com a situação, não é? Nós vamos realmente, podemos estar a criar um problema maior, não é? Porque hoje em dia, por exemplo, uma dor de cabeça ou algum problema pode se manifestar com uma dor de cabeça,
mas mais tarde pode ser um outro problema qualquer, não é? Porque nós realmente não resolvemos a causa, não é? Não fomos à profundidade, não é? Porque lá está, sinais e sintomas são apenas a ponta do iceberg, não é? Eu tenho que ver realmente o que é que está ali na profundidade, não é? Tenho que ir à raiz, tenho que ir à causa. O que é que me levou a ter essa dor de cabeça? Sim, exatamente. E lá está, os sintomas são a linguagem do corpo. E temos que realmente tentar perceber o que é que ele nos quer dizer e conhecermos-nos. É muito o nós conhecermos, que foi algo que eu comecei também a fazer do meu processo, não é? Ouvir muito ao corpo, conectar-me mais comigo e realmente perceber, não é? Em que contexto é que algum sintoma se desenvolveu. Também é muito importante perceber esse contexto e pronto, através depois com a pessoa, não é? Chegarmos lá a esse gatilho. E tu fazes esse trabalho, não é? Também de perceber porque é que razão surgiu esse sintoma. Porque muitas vezes nós queremos logo resolver a situação, não é? Mas não sabemos qual é a causa. E Claro. neste caso a naturopatia vai muito de encontro à causa, não é? Não é em si qual é o sintoma, mas o que é que causou esse sintoma. Sim, sim. Não é? O sintoma é muito importante, claro, mas é mesmo importante ver a causa, não é, desse desequilíbrio para podermos tratar a fundo e não andarmos sempre a pôr paninhos. Exato. Não, é? Não andarmos sempre a querer camuflar, no fundo é isso. Nas tuas consultas, qual é o sintoma, ou neste caso, qual é a causa também, não é? Que te aparece mais? Qual é a situação que tu encontras assim mais flagrante, que é constante? Consegues dizer? Ora bem, assim, mais que eu vejo é muito a sintomatologia digestiva e intestino, não é? E é algo que também não me admira, não é? Porque nós hoje em dia, na própria sociedade em que vivemos, não é? Andamos sempre a correr, sempre estressados, não temos tempo sequer às vezes para a refeição, não é? Às vezes estamos a almoçar e estamos com pressa porque só temos 10 minutos. Ou então estamos a almoçar e estamos em frente a um computador a despachar alguma coisa que temos que fazer, ou então estamos a almoçar e estamos no telemóvel, não é? E, por exemplo, o momento da refeição deve ser realmente um momento de paz e de tranquilidade, não é? Porque a digestão implica isso, não é? Nós temos o sistema parasimpático, que é aquele que nos permite fazer a digestão, mas quando nós estamos estressados nesta correria do dia a dia, não é? O que está ativado é o sistema parasimpático. Ou seja, o nosso corpo não vai estar preparado para digerir a comida e depois nós vamos ter toda essa sintomatologia, não é? E, por exemplo, ao nível do intestino, é muito importante nós termos um bom intestino, não é? Que ele esteja a funcionar bem, porque é onde nós temos grande parte das nossas células imunitárias, não é? E se eu quero ter um bom sistema imunitário, eu tenho que ter um bom intestino, não é? E além disso, o intestino digere não só a comida, como também as nossas emoções. Né? Hoje em dia também já está estudado e já se sabe, não é? Que há uma ligação direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Ou seja, tudo o que se passa no nosso cérebro interfere no nosso intestino e tudo o que se passa no nosso intestino interfere no nosso cérebro. Por isso é muito importante também vermos depois toda esta questão. Das emoções também está ali qualquer coisa relacionada, não é? Sim. Então, como é que se processa uma consulta de naturopatia e quem é que pode ir à naturopatia? Como é que isto funciona? Olha, assim, quem pode ir, qualquer pessoa de qualquer faixa etária beneficia de uma consulta de naturopatia. Aliás, não é puxar a brasa para a minha sardinha, mas acho que toda a gente beneficiaria de ter um naturopata ou alguém também das terapias holísticas a ajudar, não é? Porque o estar em saúde não é apenas ausência de doença, não é? E portanto, nós temos realmente que ver, não é? A pessoa pode vir ou porque já tem alguma doença ou algum sintoma, não é? Ou porque se sente em desequilíbrio, não é? Ou porque realmente lhe falta energia, por exemplo, ou porque está a dormir mal
e não sabe o que é que se passa com ela, não é? Ou pode ser simplesmente também simplesmente para prevenção, né? E isto para mim é o fundamental, é nós prevenirmos, ou também também pode ser uma pessoa que queira realmente perceber mais sobre a saúde e tudo aquilo que influencia, não é, a saúde e tudo aquilo que nos pode desequilibrar. Tu também, quando falámos anteriormente, também falaste em épocas do ano. Também é importante, em determinadas, queres falar um pouco sobre isso também? Sim. Sim, é assim, há pessoas que me perguntam, agora, quando é que eu posso marcar uma próxima consulta, não é? E eu digo que, por exemplo, há 2 épocas em que nós podemos realmente fazer um check-up, não é? E ver como é que nós estamos. E também reforçar o sistema imunitário, que é antes da primavera, não é? Porque depois vêm as alergias, as sinusites, não é? As rinites, e pronto, convém ajudarmos o nosso corpo. E depois também antes do outono, não é? Porque o nosso corpo aí tem que se preparar para os meses frios e também podemos reforçar, não é? E o nosso próprio corpo tem sempre que fazer esta adaptação, não é? Com as mudanças das estações, e nós podemos também ajudá-lo e prevenir as tais doenças, não é? Uhum. Ou seja, também nesse aspecto ajuda como prevenção. Sim. E é compatível, ou seja, podemos utilizá-la com a medicina convencional, portanto, as duas podem estar em sintonia ao lado a lado. Claro que sim. Okay. Sim. Era essa a minha dúvida também. E agora, aqui uma pergunta, se calhar um bocadinho mais tricky. Nutricionista e naturopatia, quais são as diferenças, ou as principais diferenças? Okay. Ou se há algum encontro entre as duas? Ok. Tu já, antes de te responder, eu posso fazer uma pergunta? Pode, sim. Já foste ao nutricionista? Já fui ao nutricionista, sim. Ok. Já foste ao naturopata? Já fui. E qual é que foi a diferença que tu sentiste? A diferença foi contar calorias. Ou seja, no nutricionista que eu fui era muito virado para contar calorias. Ou seja, e restrições alimentares. No caso da naturopatia, que a consulta foi contigo, inclusive, há uma maior flexibilidade, não há cá contar calorias. Sim, existe ali umas restrições, mas tudo muito mais fácil, muito mais fluido. E não há passar fome, eu não passei fome. Sim, olha, ok. Não gostava também de saber a tua opinião nesse sentido, não é? É assim. E depois é assim, em relação aos resultados, para mim foi muito mais eficaz a naturopatia do que o nutricionista. Ok. Pronto, é assim. Hoje em dia eu já conheço nutricionistas e eu própria já fui a uma que não é só contar calorias. Pronto, eu também procurei alguém que estivesse de encontro com aquilo em que eu acredito. Portanto, sei que já há nutricionistas que têm outra forma de trabalhar. Mas falando da naturopatia, não é? E da minha área e do meu trabalho, realmente nós com a naturopatia realmente recorremos à alimentação, não é? Porque a alimentação é a base para uma boa saúde, não é? E qualquer sugestão da minha parte começa realmente por mudanças na alimentação. Mas depois não se trata de contar calorias e sim nutrientes, não é? Interessa mais a qualidade dos nutrientes do que propriamente as calorias que o alimento tem, não é? Depois, para além da alimentação, não é? A alimentação é só uma das ferramentas que a naturopatia usa, não é? Depois temos muito homeopatia, os óleos essenciais, a fitoterapia, não é? Muitas plantas medicinais e a própria suplementação quando é necessária, não é? A suplementação natural quando é necessária. Agora, também trabalhamos muito, lá está, na causa dos desequilíbrios e nesse conjunto de fatores que realmente em desequilíbrio, não é, nos conduzem à doença. Portanto, é sim um conjunto. Mas sim, a alimentação é realmente a base. Uhum. E é curioso porque lá está, tu falaste na qualidade dos alimentos, e eu notei isso, essa diferença também foi grande, porque muitas vezes o que era dado ou receitado ou recomendado pela nutricionista eram alimentos light, supostamente, e às vezes se tu fores ver a qualidade e os ingredientes não são os mais saudáveis. Não.
Não, Portanto, não. há também essa diferença que é importante referir, sim, Claro. sem dúvida. E agora, aqui falamos da alimentação saudável. Há muito o conceito de que quem come saudável gasta muito dinheiro, ou seja, o orçamento familiar, é quase impossível comer saudável. Isso é verdade ou é um mito? Olha, isso depende do que é cada pessoa, né? Qual é que é o conceito de alimentação saudável para cada pessoa. Mas, por exemplo, para mim, investir na saúde ou na alimentação, né, não é um gasto, né? Acho que um gasto maior do que nós investimos na saúde é mesmo tratar da doença, não é? E portanto, tudo depende, não é? Para mim, uma alimentação saudável é nós realmente comermos muito mais daquilo que a natureza nos dá na sua forma original, não é? E evitarmos os produtos processados, os industrializados, não é? Os excessivamente transformados, porque não é isso que o nosso corpo espera, não é? Então, privilegiar o quê? Os legumes, as frutas, os frutos secos, as leguminosas, as boas gorduras, não é? Nós temos aqui o azeite. E depois lá está, evitar tudo aquilo que nós sabemos que nos prejudica, não é? Agora, por exemplo, nós podemos pensar numa saca de batatas fritas ou num pacote de bolacha e numa saca de lentilhas, não é? Elas custam as duas mais ou menos o mesmo e se calhar nós um pacote de batatas comemos num dia, não é? Um pacote de bolachas, enquanto que um pacote de lentilhas não é? Portanto, é depois colocarmos na balança, não é? O que é que pesa mais e também ter em atenção à nossa saúde, não é? Depois, outra questão que as pessoas também podem ter em atenção e que eu sugiro sempre é terem atenção à sazonalidade dos alimentos, não é? Que é comer os produtos da época. Porque para além de serem mais baratos, possuem mais vitaminas e mais minerais, não é? E também menos pesticidas, ou seja, para a nossa saúde vai ser muito melhor. E eu, por exemplo, aqui na minha zona também fazem feiras, não é? Podemos comprar localmente, não é? Ou também a granel. E depois aí também evitamos os custos de transporte, não é? Que muitas vezes os alimentos têm. Evitamos as refrigerações, não é? Que também já comprometem ali a qualidade do alimento. E também o amadurecimento, não é, da própria fruta e dos próprios legumes fora, né, do local onde foram cultivados. Portanto, eu acho que fazendo as contas, não acho que seja mais caro, né? Tendo por base esta alimentação, não acho que seja mais caro. E depois com os ganhos, não é, que se tem. Exatamente, ao nível da saúde, com os ganhos. Não. Queres partilhar a famosa frase que tu falaste no outro dia, que eu adorei, que acho que é um bom conceito quando vamos ao supermercado e termos essa frase em mente. Queres partilhar? Sim, para realmente as pessoas desempacotarem menos e descascarem mais, não é? O tal comer mais daquilo que a natureza nos dá, para realmente beneficiarmos, não é? Todas as vitaminas e todos os minerais. É isso mesmo. Então, e onde é que podemos te encontrar, Ashlene? Queres partilhar como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Como é que podem ter uma consulta? Se bem que depois eu vou deixar os dados, a tua informação aqui em baixo no podcast para que as pessoas possam... Mas onde é que podemos te ver? Portanto, onde é que podemos te encontrar? Sim, olha, a todas as pessoas que sentirem, eu tenho o meu Instagram, Ashlene M. Fernandes, ou também através do e-mail, que é ashelenefernandes@gmail.com. E, portanto, vai ser um gosto enorme ver-vos por lá. Qualquer dúvida, qualquer questão podem tirar sim, contigo. podem ir lá, claro que sim, tenho todo o gosto. Então, e neste início de ano, não é? Porque o podcast já irá, portanto, entrar no novo ano em janeiro, que conselho é que gostarias de dar às pessoas que querem começar com uma vida saudável no sentido da alimentação? Que conselho é que gostarias de deixar? Sim, olha, primeiro que tudo, para realmente as pessoas
não esperarem simplesmente, não é, pelos inícios do ano para cuidarem da sua saúde, não é? Terem este cuidado ao longo do ano e cuidarem-se mais delas, não é? E realmente, para mim, a palavra de ordem é mesmo a prevenção, não é? E a saúde está realmente nas nossas mãos, não é? Esta prevenção deve ser ativa. E conselhos que eu posso deixar às pessoas é realmente para as pessoas começarem a estar mais atenta, não é, a estes sinais e sintomas que o corpo dá, não os ignorar e não querer camuflá-los, não é, com soluções rápidas, porque as soluções rápidas, não é, não vão estar a resolver a causa e realmente às vezes tomamos um comprimido para esperar que tudo se resolva por si só, não é? Nós não temos que fazer nada em relação a isso, mas no fundo depois é o nosso corpo, não é? Que se vai ressentir, portanto também deixar esta indicação, não é? Este conselho. Uhum. Depois também lá está, para desempacotarem menos e descascarem mais, não é? Portanto comer mais daquilo que a natureza nos dá. Ter também atividades diárias que proporcionem momentos de alegria e momentos de prazer, não é? Eu, por exemplo, adoro muito ir à natureza, andar na natureza, mas pode ser ir à praia, pode ser ouvir música, pode ser ler, pode ser pintar. Cada um de nós sabe, não é? Aquilo que nos proporciona alegria, aquilo que nos eleva, não é? Uhum. E depois também muito ar puro, muita luz solar, algum exercício, uma rotina de movimento também que o nosso corpo precisa, beber também água, não é? Que é aquilo que o nosso corpo espera, e menos os refrigerantes. Uhum. E além disso, também dormir as horas suficientes. E talvez, que é uma das coisas que eu também tenho aprendido, a desacelerar. Porque andamos todos também muito acelerados, né? Muito estressados. Nós realmente, a vida também é para ser aproveitada, não é? E é uma dádiva nós estarmos vivos. E portanto eu acho que também o equilíbrio, né, em tudo na nossa vida é importante. E por isso também procurar esse equilíbrio, não é, nas diversas áreas da nossa vida. É isso. Obrigada, Ashlene, pela tua partilha, pela tua presença, por a tua inspiração que possas trazer às pessoas que ouvirem este podcast. E vou terminar dizendo que nós não somos só o que comemos, somos também a nossa própria conexão com o todo, com o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual. Eu posso dizer que é descascar mais frutas, legumes, mas também as nossas capas, aquelas que nós vamos pondo e ocultando quem nós somos, o nosso ser que é maravilhoso e tapando esta essência que todos nós temos. E é também descascar estas capas para podermos brilhar e viver aquilo que nós temos que viver neste mundo. Obrigada, Ashlene, mais uma vez. Obrigada. Obrigada eu e parabéns. Obrigada.